por que aguado? É porque a energia material humana negativa, como ela não tem nenhum órgão no nosso corpo para alojá-la, a relação com o corpo é de agressividade, o corpo tende a expulsá-la. E na medida que, por algum motivo, essa expulsão não se dá, essa energia passa num primeiro estado, por ser gasosa, num segundo, líquida, e num terceiro, sólido. E esse aguado é exatamente esse estado líquido da energia material humana negativa. E é uma água. É essa uma água que permeia o corpo da pessoa, no caso da criança, deixa essa criança enjoada, deixa essa criança de mau humor, de mal com a vida, de mal com os outros, e vai pouco a pouco tornando-a uma pessoa frouxa, desequilibrada, e certamente vai ser um adulto também frouxo, e certamente também desequilibrado, não vai saber se situar na vida. Ao contrário do enxuto. O enxuto é aguado e enxuto, né? O que é o enxuto? O enxuto é exatamente aquele indivíduo que não tem o seu organismo, o seu corpo, permeado por essa energia material humana negativa que é esse líquido, essa mágoa. Então, por que tem volta a dizer a questão do prazer e do alívio? Porque exatamente na medida em que uma parte do meu corpo, o meu pé, ou minha mão, ou qualquer órgão do corpo, esteja impregnado dessa má água, esse órgão vai estar ou hipersensível ou insensível. Ele não vai sentir, ou ele vai sentir fora do ponto. Aí ele não é a sensibilidade normal. Agora, Fábio, pegando esse gancho da questão da criança. Antigamente, as crianças não tinham essa variedade, essa disponibilidade de consumo que elas têm hoje. Será que a solução realmente é fazer as vontades das crianças hoje, mas sabendo que elas estão completamente vulneráveis à mídia, à televisão e a toda a sociedade do consumo, que hoje elas acabam refém disso tudo? Você pegou uma questão que é complicada, porque o que acontece hoje é que exatamente, quando eu falo da criança, é desde o momento que ela nasce. E o desejo dela já se expressa. O desejo dela já se expressa nos primeiros momentos de vida. E é sempre você estar atento a esses desejos, que não tem a ver necessariamente com vontade. Essa distinção entre vontade e desejo é muito importante. Porque na medida em que a gente vai crescendo, não vai sabendo lidar com essa dimensão da energia material humana, tá? E isso tem a ver com a sua pergunta, na medida que a gente não vai sabendo lidar com essa dimensão, o nosso desejo vai sendo reprimido por essa energia material humana negativa. Vão se formando camadas que vão tampando o nosso real desejo, esse que expressa o instinto tanto da sobrevivência quanto da preservação da espécie. Então chega num ponto em que a gente está dizendo que é a nossa vontade, mas essa vontade está assim, anos-luz distante do nosso desejo. Daí a diferença entre respeitar o desejo e respeitar a vontade. Necessariamente a vontade não expressa o desejo. E se uma criança ela é criada sem que o seu desejo seja respeitado, mais cedo ainda ela terá essa distância enorme entre vontade e desejo. E aí sim vai ser alguém voluntarioso, vai ser alguém compulsivo, vai ser alguém impulsivo, quer dizer, tudo aquilo que faz com que ela não saiba interagir consigo, com o seu corpo, e não saiba também interagir com o seu semelhante. Então, essa questão que você coloca hoje dos estímulos sistemáticos e diuturnos, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, os pais têm que estar atentos em sacar, em perceber o desejo da criança, em respeitá-lo e ir fazendo com que ela vá tomando consciência disso, para que ela saiba distinguir o seu desejo de vontades que lhe são impostas, inclusive. E qual que é a relação, Fábio, entre a energia material humana e a sexualidade? Já que a gente está falando de desejo e vontade, a gente tem uma ligação direta com a sexualidade nesse sentido. Sim, porque exatamente o desejo, o que é a sexualidade? Afinal de contas,
ela é a expressão do nosso instinto de preservação da espécie, né? E o desejo, em princípio, já na fase adulta que isso acontece, mas na medida em que você teve, que o indivíduo, ele, na sua evolução, ele foi tendo seu desejo, aí muito em relação à sobrevivência, sistematicamente reprimido e castrado, certamente, enquanto adulto, aí já vivenciando o desejo sexual, ele não vai ter muita noção do seu desejo sexual também não, e muito menos saber vivenciá-lo. E isso é muito sério, porque na realidade, a energia material humana, ela é produzida pela sexualidade. No instinto de sobrevivência, ela é reproduzida. Eu diria que uma criança não produz energia material humana. Ela reproduz a energia material humana que ela recebeu, que ela vem recebendo, ela reproduz essa energia. Ela só vai ser produtor de energia material humana na medida em que ela se tornar sujeito sexual. Então essa relação entre energia material humana e sexualidade é determinante. Porque, e aí os pais novamente têm que voltar a pôr a mão na consciência e saber que muitas vezes, grande parte às vezes das doenças infantis, tem a ver com essa energia material humana que ele mais a sua parceira estão produzindo e reproduzindo. E isso toma conta do ambiente. E a criança, como a relação familiar, ela é muito determinada pelo desejo, a criança, os filhos, eles recebem isso diretamente. Não é à toa que na sabedoria popular, e quando as crianças são levadas às benzedeiras, a benzedeira vira para a mãe e fala assim, olha, o pior olho gordo é de pai e de mãe. Porque como a gente não está sabendo lidar com essa dimensão, a gente está fazendo circular, produzir e circular, às vezes para as pessoas que a gente menos quer. É que a gente está enviando essa energia ruim. Tá? Inclusive, quando você fala da relação dos pais e dos filhos, surge até uma relação do interior, que é os pais e os filhos das cidades grandes, surgem umas doenças de vez em quando que na roça a gente não costuma encontrar. Uma quantidade de criança com problemas respiratórios, que muitos, inclusive no seu livro você cita isso de alguma forma, ele está relacionado também a essa influência dos pais. Né? Sim, tranquilamente. Veja bem, a energia material humana negativa, ela é frígida e seca. Tá? Vamos esquecer o sal amargo, vamos esquecer a própria fetidez, mas vamos pensar no frígido e no seco. A criança está ali dormindo, né? De repente os pais vão se amar. Nem sabem mais o que é isso. Mas vão lá, vão fazer sexo, afinal de contas. E num padrão de agressão à natureza. Portanto, vão produzir energia material humana negativa. Na medida que está sendo produzido, a criança está captando tudo aquilo ali, ó. E de repente o nariz entope. Porque é defesa. O organismo não quer receber aquilo, então entope. Tá? E isso que você falou, esses dias mesmo eu estava escutando algum veículo da nossa mídia, que 70% da população brasileira não sabe respirar. Isso é uma loucura. Quer dizer que nós estamos vivendo sem saber respirar. Isso é viver. Né? Agora, Fábio, e a mulher? Como é que é o papel da mulher nesse seu estudo da energia material humana? Por uma questão histórica, ela se torna